Fala galera do Papo no Ar, sou eu, Bigode, trazendo mais um vídeo para vocês e eu queria começar esse vídeo fazendo uma pergunta. Conteúdos culturais racistas têm que ser reeditados? Antes de responder essa pergunta, só deixar um recado básico aqui para vocês. Lembrando que eu estou focando mais no TikTok, então segue lá o @Papo no Ar no TikTok, que eu estou fazendo mais vídeos para lá. Eu não esqueci do YouTube, só que requer mais trabalho fazer vídeos para o YouTube e esses vídeos maiores eu estou trazendo aqui para vocês. Então não esquece de compartilhar esse vídeo, de apresentar para os amigos e dar um joinha nele e de seguir a página do Papo no Ar aqui. Beleza? Dados os recados, vamos começar o vídeo. E aí, pessoal? Conteúdos culturais que são racistas, homofóbicos e preconceituosos merecem reedição? Eu começo com essa pergunta porque recentemente saíram aqui duas notícias bem interessantes, né? Uma foi do site da BBC Brasil, falando aqui, ó, a polêmica decisão de reescrever trechos de livros de autor de A Fantástica Fábrica de Chocolate. Essa notícia foi de 22 de fevereiro, e a outra aqui de 27 de fevereiro, que é termos racistas serão excluídos de novas edições dos livros de James Bond. E uma outra aqui sobre a Disney, que eu vou falar para vocês, que é o seguinte, ó, uma revistinha do Dom Rosa não vai ser mais editada lá nos Estados Unidos. Tá aqui, ó. Deixa eu falar para vocês. Disney bane a saga de Tio Patinhas de Dom Rosa. Ela é vendida aqui no Brasil pela Panini e vende lá na Amazon. Tá aqui, ó, o quadrinista Keno Dom Rosa postou no seu Facebook a informação que duas HQs da Disney de sua autoria estão banidas de futuras republicações da Casa do Camundongo. A decisão que, segundo a publicação, pegou o autor de surpresa, né? Então, essa matéria aqui é no Ambrosia. Põe um link aqui na descrição de todas as matérias que eu falei para vocês. Pessoal, e aí? Essas obras merecem ser banidas, ter reedições? Eu, a princípio, fico um pouco preocupado com isso. Mas a primeira coisa que me vem à cabeça é a galera da direita falando que isso é coisa lá do livro do George Wells, né? Separei aqui para vocês a minha edição, falando que é a nova língua, que a esquerda tá cheia de mimimi e que isso é bobeira. E eu vejo uma galera do outro lado da esquerda falando também pra caramba que tem que fazer isso sim, tem que combater obras racistas, homofóbicas e preconceituosas. E eu, o que eu acho disso? Eu vou ser bem sincero que eu acho muito preocupante essas reedições. E caramba, o Bigode é de direita, votou 22. Não, o Bigode é formado em História e fica preocupado com o que acontece com as fontes históricas. Eu até deixei aqui separado, esses dias eu falei em sala de aula com meus alunos do 6º ano. Aqui, ó, fontes históricas. Aí, saiba mais. Os historiadores agem como detetives à procura de pistas. E essas pistas são variadas e podem ser visuais, fotografias, painéis, pinturas, mosaicos, obras, filmes, escritas, revistas, correspondências, livros, diários, documentos, pessoais ou públicos, sonoras, músicos, discursos, entrevistas, esse podcast é uma fonte histórica, e virtuais, né? Então, e aí? Como é que eu fico com essas obras do passado reeditadas? Como é que ficam as fontes históricas? E digo mais para vocês, essas obras aqui que eu citei, né, como A Fantástica Fábrica de Chocolate, imagina, ainda mesmo tendo essa reedição é interessante, dá para fazer um trabalho histórico, um texto crítico falando, né, desse fenômeno de editar esses livros. Eu quero falar aqui para vocês o seguinte, uma parte da matéria da BBC, ela entrevista aqui um autor que eu respeito muito, que é o Philip Pullman. Para aqueles que não sabem, ele é autor lá da Bússola de Ouro, tem série daí na HBO Max. E o Pullman, vou abrir aspas aqui, né? Que eu vou ler a matéria, mas como eu disse, vou deixar aqui na descrição do vídeo. O seguinte, o autor Philip Pullman diz à BBC que seria melhor deixar os livros de Dahl desaparecerem, se desaparecerem está entre aspas, do que reescrevê-los se eles hoje são considerados ofensivos. Ele não diz nem de banir, é deixar desaparecer. Aí abre as aspas aqui, ó. Se Dahl é ofensivo, parem de publicá-lo. Opinou Pullman. Abre aspas de novo. Leiam todos os autores
maravilhosos que estão escrevendo hoje em dia e que não recebem tanta atenção por causa do enorme peso comercial. Gravem essa parte, do enorme peso comercial de autores como Roald Dahl. Aí a matéria traz aqui, né? O que mudou? O personagem Augusto Gloop, de A Fantástica Fábrica de Chocolate, agora é descrito como enorme. A palavra fat, gordo, foi retirada de todos os livros, segundo o jornal britânico The Telegraph. Aí tem outra aqui, ó, a palavra louco e desequilibrado também foram retiradas por causa da preocupação com a saúde mental, segundo o jornal. Uma ameaça de, abre aspas, acabe com ela, Knocking Her Flat, de Matilda, lembrando que o autor também é autor dos livros da Matilda, esse musical que você encontra na Netflix. Então, voltando aqui, de Matilda, foi trocada por dar uma dura reprimenda. Reprimenda. Eita, reprimenda, é isso mesmo. Então, tipo, tá sendo mudada várias coisas. Isso são as mudanças na Matilda. No James Bond, né? Aqui, ó, termos racistas serão excluídos da nova edição dos livros de James Bond. Também vão ter mudanças. Qual a minha preocupação com isso? Quando eu falo do século XIX, tá aqui, ó. Drácula de Bram Stoker, Sherlock Holmes e O Homem Invisível. Esses livros são fontes históricas, eles retratam a imagem do século XIX por esses autores. Eu fiz um vídeo aqui no Papo no Ar, né, sobre a questão dos homens serem frutos do tempo deles, e isso é uma verdade. O Bram Stoker, no seu livro, ele fala sobre a questão da sífilis, sobre migração dos europeus orientais para a Europa Ocidental, no caso para a Inglaterra, e a gente tem que botar isso em mente. Os homens são frutos do tempo deles, e as obras deles vão retratar o que a sociedade daquela época fala. Nenhum homem é um visionário, nenhum homem olha no futuro e faz uma coisa, né? E eu deixei separado aqui para vocês, que eu tô falando sobre essa questão de estudo, que parece até que é um discursinho de direitista, fontes históricas, não sei o que lá, ó. Pega esse livro aqui que eu tenho, ó, A História da Virilidade, né? Do século XX ao XXI. A gente tem na capa quem? Clint Eastwood, esbanjando virilidade. E olha o que traz aqui atrás do livro, olha só. Neste início do século XXI, um rumor se alastra pelo Ocidente. Os homens não seriam mais verdadeiros homens. A virilidade permanece um indicador crucial desse mal-estar na parte masculina da civilização, pois foi exatamente sobre este ideal de força física e de potência sexual, de domínio e de coragem que se construiu historicamente na cultura o que se passa como a natureza do homem e permanece à base da dominação masculina. Então perceba que o livro desse autor aqui, o Alain Cobin e o Jean-Jacques, né, ele pesquisa essas questões culturais e como a cultura vai moldar essa virilidade do homem. Imagine se essas obras que eles foram ler, né, filmes, livros e tudo mais, fossem censuradas, como diz aqui na matéria da BBC, fossem reeditadas para melhorar os termos que se usa. Como é que um trabalho desse ia ser feito? Ah, Bigode, mas os livros sobrevivem ao tempo. Nem todos, meus queridos, nem todos às vezes sobrevivem ao tempo. E com as reedições chegando, os outros livros vão acabar se perdendo. Entendem o problema disso? Dessas reedições? E não só isso, ó. Vou dar um exemplo para vocês, ó. O filme do Peter Pan, né, aqui, ó, com clichê a nativos norte-americanos. Imagina se esse desenho é reeditado. Como é que eu vou trabalhar essa questão numa pesquisa? Ou aqui no filme Fantasia, que houveram reedições também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas reedições, porque elas estão contaminando fontes históricas. Vou dar um exemplo para vocês da própria Disney Plus. O Soldado Invernal, Falcão e o Soldado Invernal. Foi publicado um vídeo onde tinham editado cenas para ficarem mais leves. Imagina se daqui a pouco começa a acontecer com filmes. As pessoas não vão notar. A gente lembra do enredo do filme, mas certos detalhes passam despercebidos. E daqui a pouco vocês vão estar assistindo filmes que foram reeditados no streaming e não vão nem saber. Um exemplo disso são os filmes na TV aberta, que são cortados. Às vezes as pessoas não percebem esses cortes. Elas conhecem, como eu disse, a trama,
mas não vão se atentar a esses detalhes. Só que ocorre que para passar na televisão existem essas reedições por causa de tempo de filme para se adequar na grade da televisão. Daqui a pouco esses filmes reeditados, que são racistas e tudo mais, eles vão ser reeditados e as pessoas não vão nem perceber. Peguem aí, por exemplo, o desenho do Naruto que passava no SBT, ele não tinha alguns personagens cigarro, era colocado um pirulito, né? Ou uma mancha rosa, foi uma polêmica da época. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Pessoal, eu não estou passando pano para conteúdos racistas, preconceituosos e homofóbicos. Eu estou defendendo fontes históricas que podem ser estudadas no futuro e fazer uma crítica à sociedade do passado, à indústria cinematográfica, entre outras coisas. Eu quero falar uma coisa com vocês aqui que é bastante interessante. Eu falei com vocês sobre essa briga da direita e da esquerda, né? Da direita falar que é mimimi e que estão usando o George Wells, que a esquerda é a censura e tudo mais, e a esquerda falando que tem que acabar com isso mesmo. Só que quando a direita faz essa crítica e invoca o 1984, ela não percebe que quem tá, por mais que talvez tenha uma pressão, e que eu acho que é muito mínima da esquerda, a pressão mais é do capitalismo. São empresas que estão tentando, talvez, apagar esse resquício, né, histórico racista. Peguem a Disney, por exemplo. A Disney tem muito material racista. E talvez isso que ela queira fazer, né, de reeditar certas coisas, ou banir, como eu disse, né, o Dom Rosa, né, 2 histórias do Dom Rosa, seja talvez a Disney querer apagar, talvez apagar esse passado que ela tem muito, muito racista, com conteúdos estereotipados e tudo mais. Como eu falei para vocês aqui do Peter Pan, que estereotipa os nativos norte-americanos. Entendem isso? Então talvez, quando essa galera da direita fala, meu Deus, estão censurando, que não sei o que lá, é a esquerda com mimimi, 1984, a nova língua e tudo mais. Não, gente. São empresas capitalistas tentando esconder no armário o seu passado racista, homofóbico, preconceituoso. A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Eu vou deixar aqui também no comentário, na descrição do vídeo, um texto muito interessante do El País, deixa eu achar ele aqui, né, que eu já perdi, que é se tem que se reeditar, né, tá aqui, ó, o nome do texto é deve-se censurar as cenas racistas do cinema infantil? E olha que ele se prende ao cinema infantil, hein? Agora, deixa eu trazer esse aqui à tona aqui, e só puxar rapidamente pra gente acabar já o vídeo, mas as obras do Monteiro Lobato passam por atualização após a acusação de racismo. E aí? Eu vou apagar esse passado do Monteiro Lobato racista? Ou eu vou deixar essas obras aí? Mas e aí? Qual é a solução, Bigode? Qual é a solução, já que você está falando que essas obras têm que permanecer? Qual é a solução para isso? A primeira solução, eu vou dar a solução que o amigo Pato falou. Façam remakes, continuem lançando os livros originais e façam adaptações, um remake do livro. Monteiro Lobato... por fulano de tal. E coloca um prefácio. Não quer fazer os remakes? Gente, tá aqui, ó. Pegar o George Wells mesmo. Faz o livro e põe um prefácio gigantesco aqui, vendo quais são os problemas do livro. Ah, o livro contém questões racistas e preconceituosas. Pega um autor bom que trabalhe com isso e coloca o cara para escrever um prefácio na nova edição, falando quais são os problemas, qual o contexto que o autor coloca aquilo, quem é esse autor, ele era racista, ele não era, por que ele usa tal termo? Essa seria a melhor, para mim, solução. O Disney Plus, que tem obras racistas, talvez aí no seu conteúdo, não sei se foram editadas ou só colocaram lá, essa obra é feita no seu tempo, quer gerar conteúdo? Faz um documentário. Pega a galera da Disney falando sobre a parada, pega especialistas para explicar em que contexto aquele filme, aquela animação foi feita. É esse o papel que tem que ser feito. Não é ser feito só pegar aqui, ó, e pegar a borracha. Eita, escreveu no livro, vou usar um termo racista, tá, gente? Preto imundo. E apagar.
Não é isso que tem que ser feito. Ou bichinha, viadinho, vamos apagar aqui, ó. Ou gordo, mongol, dodói, vamos apagar aqui, ó. Não é isso que tem que ser feito. Tem que ser feito um trabalho com um prefácio explicando os problemas que esse livro tem. E é isso. Agora, censurar ou apagar o passado racista, homofóbico ou preconceituoso de certos autores e obras, eu acho que não é o caminho. Esse vídeo e esse papo que eu queria ter com vocês, deixa aqui embaixo o comentário. O que vocês acham? Não, Bigode, você tá errado. Não, Bigode, você tá certo. Pô, Bigode, você esqueceu de citar isso aqui. É esse convite que eu faço para vocês. E pessoal, lembrando, curte esse vídeo, compartilha com os amigos, segue aqui o Papo no Ar aqui no YouTube e lá no TikTok. É isso aí, até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.